Meus irmãos, esta manhã nós voltamos à nossa série sobre a oração que o Senhor Jesus ensinou quando um dos seus discípulos pediu que ele assim o fizesse. Assim como João Batista havia ensinado os seus discípulos a orarem, que o Senhor também os ensinasse a orar. E então, nós voltamos para Lucas, capítulo 11, do verso 1 a 4. Aqui veremos, então, esta manhã de estudar a última parte do verso 2. Mas lemos, então, Lucas 11, de 1 a 4, para percebermos, obviamente, o contexto no qual o texto se encontra inserido. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Amém. Meus irmãos, como acabei de os relembrar, nós já temos estado a estudar este texto já aqui há uma semana, 2 semanas, 3 semanas, esta é a 4ª semana. E nós ainda vamos no verso 2. Isto porque temos feito, de facto, com muita calma, a buscar perceber exatamente aquilo que o texto nos está a ensinar. E esta manhã, depois de termos percebido este contexto que estava, de que isto foi um pedido dos discípulos de Jesus, e isto vem por uma razão, vem porque era comum que os mestres ensinassem os seus discípulos a orarem. E esta oração, ela significava, ela implicava em que estava dito aquilo que era o conjunto, aquilo que diferenciava o grupo, aquilo que diferenciava este mestre, o ensino deste mestre, o foco teológico daquilo que o mestre ensinava de outros mestres, eventualmente. E então, Jesus ensina-os a orar. E eu imagino que naquele momento, diante de tudo que Deus fazia por meio de Jesus, que eles imaginavam que Jesus, quando fosse ensinar a orar, ensinaria talvez uma oração mais complexa. Ensinaria uma oração que talvez fosse muito longa e uma oração que demorasse muitas horas. Entretanto, nós vemos que Jesus ensina uma oração, e aqui, principalmente em Lucas, nós vemos ainda uma versão mais pequena, não é? Todos aqueles que sabem e que tiveram que decorar a oração do Pai Nosso, sabem a versão mais longa, que também não é longa, mas sabem a versão mais completa, vamos assim dizer. Mas aqui em Lucas nos apresenta uma versão bastante curta. A verdade é que, se nós percebermos, começa ali no verso 2, quando Jesus vai dizer, então ele os ensinou. E até agora, não é? O que nós vimos foi Jesus a falar: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E depois ele continua também muito breve. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje dia em dia, e perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Uma oração teoricamente simples, curta, breve, mas que nós temos então estudado o sentido profundo de cada uma dessas palavras. De que o poder neste sentido, ao contrário do que alguns vão dizer, as palavras têm poder. O poder está nas palavras. Não, o poder está no verbo. Segundo João, capítulo 1, o verbo de Deus, Jesus, sim, neste sentido o poder está na palavra, ou o poder está no verbo. Porque o poder está em Cristo, o poder está em Jesus, mas não está em palavras que proferimos. O poder não está nestas palavras como se fossem palavras mágicas, que agora então eu tenho algum pedido, alguma questão diante do Senhor, então eu
prostro-me, fico de joelhos e então digo Pai e começo a oração do Pai Nosso. Não. Não são palavras mágicas. O que Jesus aqui queria ensinar e que nós começamos a ver é exatamente o quanto nós precisamos conhecer e, novamente, como a base do ensino teológico, o que é que nós precisamos perceber para termos uma relação próxima de Deus. Uma relação em que, como Jesus, nós nos aproximamos do Senhor, falamos com Ele e Ele opera através de nós e em nós. E então vimos Jesus começar por dizer e chamar a Deus Pai. E nós vimos a implicação que isto significa, que muito mais do que uma questão emotiva, muito mais do que um afago, muito mais do que querer dizer que Deus é o nosso paizinho, então nos vai fazer todas as vontadinhas, que não é isto que quer dizer. Infelizmente, em nossa sociedade, inclusive, vemos muitas distorções do que significa ser pai, não é? Ou vemos pais ausentes porque estão afundados em trabalho, porque estão ocupados demasiado para darem atenção para os filhos, ou que quando chegam em casa já estão demasiado cansados para dar atenção para os filhos, e dizer, olha, o pai está muito cansado, deixe-me descansar, não venha cá encher. Ou por outro lado, pais às vezes que se calhar nem lá estão, que abandonaram as suas famílias, abandonaram as suas mulheres, abandonaram os seus filhos. E que, portanto, não estão presentes, pais ausentes. Ou ainda, do outro extremo, pais extremamente permissivos. Pais que já não têm a coragem de serem pais. Não têm a coragem de serem pais porque a nossa sociedade coíbe, oprime, diz que não pode, que não é assim, que o pai tem que ser só carinhos e miminhos e florzinhas. E então os pais não conseguem mais ter aquela força, aquele vigor. E, obviamente, os filhos também começam a não confiar tanto no pai. Se algo acontece, se há um perigo, se sentem inseguros, porque não vem a força que o pai deve dar. Mas nós vimos que quando Jesus nos diz para orar a Deus como Pai, Ele o faz não na perspectiva, e não devemos lembrar de Pai a partir do nosso conceito de Pai. Mas que o que Jesus nos convida a fazer é, orem ao meu Pai. Quando falarem Pai, não digam o vosso Pai. Não pensem no vosso Pai ou nos conceitos de pais que conhecem, mas pensem, eu estou a falar com o Pai de Jesus, o Deus e Pai Criador de todas as coisas. É a Ele a quem me aproximo e que digo Pai. E então vimos o que tudo isto significa e implica. E então, o segundo pedido que ele faz, Pai, santificado seja o teu nome. E nós na semana passada estudamos sobre isto. O que significa. E eu sei que foi uma pregação que foram muitas coisas ao mesmo tempo. Porque quando ele diz santificado seja o teu nome, nós vimos que temos que focar, é que não é que o nome de Deus não é santo ou não é santificado em toda a eternidade, em todo lugar, em todo o tempo. Porque a realidade é que o nome de Deus, Ele é santo. Ele é santificado. Não existe um lugar em que não seja. E que, portanto, quando ele diz santificado seja o teu nome, não é um pedido como se o nome de Deus não fosse santificado. Mas o pedido é, Senhor, santifica o teu nome na minha vida, em mim, por meio daquilo que o Senhor está a fazer em mim e aquilo que o Senhor faz através da minha vida e de mim. E então, nós vimos o que isto significa, porque se é santificado seja o teu nome, não é algo etéreo, mas que existe na Bíblia uma série de nomes que se dá a Deus, que na verdade falam de características de Deus e daquilo que Deus quer fazer e como que Deus trabalha. E nós vimos toda esta lista de nomes e vimos como Deus é um Deus que Ele é um Deus que quer prover e que o nome de Deus é santificado em nós e através de nós, toda vez que a sua provisão nos alcança e nós reconhecemos que tudo o que temos e que somos é dele e por Ele e só por causa dele. De que nada é nosso. Não importa o que seja. Pastor, eu é que estudei, eu é que esforcei-me.
Eu é que adquiri esta nova habilidade. Esta habilidade não é tua. Esta habilidade é dada pelo Senhor. Mas, pastor, fui eu que trabalhei. Eu que ganhei o meu ordenado. O dinheiro, então, é meu. Não, não é. Porque tens força, tens saúde, tens vida. Porque Deus a deu e, portanto, então, a única coisa que fizeste foi colocar isto em ação. E mesmo isto só fazes porque Deus assim permite. Portanto, tudo o que temos, tudo o que somos, é bênção do Senhor. Mas Deus, mas pastor, eu que disse, eu que falei, ok, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Mas eu tive que tomar a medicação. Portanto, a cura veio porque eu tomei a medicação. Então, portanto, o louvor e a glória tem que ser da indústria farmacêutica, do doutor que viu o que eu tinha, e então eu que fui disciplinado e tomei a medicação. Não, a cura vem do Senhor. E o nome do Senhor é santificado e louvado na minha vida toda vez que eu sou curado e reconheço que a cura vem dEle. E toda vez que Ele usa-me como instrumento para a cura na vida dos outros e para o reconhecimento de que a cura veio dEle. A verdade, meus irmãos, é que é um milagre quando os irmãos tomam um remédio e são curados. Um milagre da capacidade que Deus nos deu, de inteligência e de pesquisar. E nós já falamos sobre isto aqui quando falamos da renovação da mente que Paulo vai propor em Romanos, de como que fé e ciência não andam separadas, muito pelo contrário, de que a fé é a base da ciência. A fé é a base da ciência, pastor. Para aqueles que não assistiram a esta pregação, se não me engano, já está disponível online. Mas a realidade é que a ciência pressupõe ordem. A ciência pressupõe que existe um princípio regulador. Agora, quem é que criou esse princípio regulador? Quem é que regula todas as coisas? Nós sabemos que é o Senhor, que é Deus. A ciência foi criada por homens de fé que criam e creem que se Deus põe ordem em tudo, então eu consigo observar o universo e perceber a ordem que Deus deu a isto para então poder trabalhar dentro destas regras. Não é um caos. Imaginem qualquer desporto, nós percebemos isso, o desporto é um excelente exemplo. Todo desporto tem o seu campo de jogo, todo desporto tem o seu material com que aquele desporto é praticado, todo desporto tem o uniforme que se põe, todo desporto tem as suas regras. Agora imaginem se as regras mudassem de dia a dia, que confusão que seria. Não, hoje o futebol se joga com as mãos. Iam dizer, pronto, mas até ontem, se metesse a mão na bola, era mão, era falta, não podia, não é? Não, mas agora pode. E o guarda-redes é que não pode meter a mão na bola, só pode meter os pés. Imagina se cada dia fosse de uma maneira. Não, tu podes meter a mão, mas ele não. Não, pode meter a mão agora? Não, mas agora já não podias mais. Então agora foi falta. Mas se acabasse de dizer que podia. Imagina a confusão seria. O desporto pressupõe ordem. Conheces as regras, conheces o campo, conheces o material, então treinas para conseguir fazer o melhor possível dentro desta ordem. O universo tem ordem. Agora, assim como no desporto, as ordens não existiam nas nuvens. Foram criadas por homens que inventaram este desporto. Assim também nós cremos que tudo e todas as regras que existem na natureza, a água é composta de hidrogênio e oxigênio porque Deus disse, deixa-me criar aqui a água. E a água vai ser feita de quê? Vai ser feita de hidrogênio e oxigênio. Muito bem, então pronto, ok, vão ser 2 hidrogênios, 1 oxigênio, vai ser a molécula da água e aqui então é água. Porque Deus determinou e quis assim. E porque Deus põe ordem em todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não apenas criou, como Ele mantém. Ele que sustenta. Tudo existe nele, por Ele e para Ele. Ele é que cura. Ele está presente. Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais. Ele é aquele que é justo, o único justo. Ele é o Deus de Israel. É aquele que destrói completamente o mal. É aquele cujo nome é acima de todo nome. É o mais forte dos fortes, o Rei dos reis. É aquele que recompensa. É aquele que é Senhor. É aquele que misteriosamente é 3, mas é 1. É aquele que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que é todo-poderoso, é aquele que é o Altíssimo, é aquele que é eterno, é aquele que é Deus conosco, é aquele que é Senhor
Deus. E que o seu nome é santificado em nossas vidas toda vez em que reconhecemos a sua ação em tudo isto que acabamos de dizer, em nós e através de nós. Portanto, a oração de Jesus, novamente, não é uma oração mística. Já falamos como o Pai não é só um miminho e uma coisa emocional, mas uma coisa muito prática. Falamos de como santificado seja o teu nome também. Nos parece e nos soa muitas vezes, não é? Pode soar como algo muito etéreo, muito místico, muito, eu não consigo perceber, ou é algo que só apenas alguém mais evoluído, ou espiritualmente, ou com os olhos da fé ou da alma. Não, não é nada disto. É muito prático, muito objetivo. Assim como então ele segue a oração ao que chegamos esta manhã. A dizer, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A verdade é que isto não é um pedido. Isto está, este verbo aqui, ele não está como uma solicitação. Não é venha no sentido de que está a pedir. Mas é um verbo que ele está aqui como se estivesse a ordenar. Mas obviamente nós não ordenamos nada. Obviamente não somos nós que damos ordem. Portanto, assim como quando lemos o santificado, não é uma solicitação e não é como se não fosse. Aqui, quando diz, venha o teu reino, não estamos a dar uma ordem, nem estamos a fazer uma solicitação. Estamos com o desejo ardente no coração de que o reino de Deus seja visível, perceptível a nós. Não que ele já não esteja, não que ele já não seja, e por isso começamos esta manhã por ler Jó. Porque este texto é um dos textos mais claros. Quando se fala do estabelecimento e de como Deus revela-se no tempo, de como que Deus revela o seu domínio e soberania sobre tudo, sobre todos, mesmo sobre o diabo. Porque se nós percebermos o que Jó nos vai contar, é que Deus estava no seu trono, no seu reinado, e então os seus filhos vêm diante dele. E então Satanás vem também como alguém que vem diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do soberano do universo. E então Deus fala com ele. Porque Deus continua no controle. De onde é que vens? Eu venho de rodear a terra. E viste meu servo Jó? E então a resposta dele é, mas é claro, o Senhor protege a Jó, o Senhor abençoa tudo que ele faz, tudo que ele planta cresce. Ele casou-se e a sua mulher o agrada, a sua mulher o mima até. A sua mulher é fiel a ele, uma mulher correta, aquela mulher virtuosa de Provérbios. Tudo que ele faz dá certo, os seus animais engordam e têm cria, e muita cria, e cria saudável. Os seus empregados são alegres em serem empregados dele. Onde já se viu? Os seus escravos são felizes. Ainda bem que eu sou escravo de Jó, não sou escravo aqui do vizinho. Os seus filhos o amam, os seus filhos o obedecem, o honram. Assim também, Senhor, como que Jó não haveria de amar ao Senhor? É muito fácil. Agora, deixe-me lá tocar nele para ver. E então Deus ordena, tens domínio sobre Jó, só não lhe vai tirar a vida. O restante faças tudo. Quem é que dá ordem? Mas pastor, que coisa terrível. Então foi Deus que mandou o diabo ir e perturbar, e os filhos de Jó, e toda a produção, os animais, o campo, os empregados, tudo isto, e foi Deus que enviou esta ordem? Sim, foi. Meus irmãos, há muitos que tentam dar muitas voltas em muitas coisas.
e de facto ao nosso tempo, e não é só ao nosso tempo. Sempre foi assim. Hoje, de formas diferentes do que era há 100 ou há 500 ou há 1000 anos atrás, certamente. Hoje, a palavra de Deus incomoda o mundo de uma outra maneira, uma maneira nova. Mas a palavra de Deus sempre incomodou este mundo. Sempre tiveram coisas na palavra de Deus. Meus irmãos, não é estranho, e muitas vezes os irmãos se perguntam, mas por que até... E meus irmãos, lembrem-se, a tradução da Bíblia, as pessoas só começaram a ter acesso, porque, lembrem-se, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, todos aqueles, por exemplo, não é? Já, se nós falarmos aqui de Portugal, e nós falamos já aqui algumas vezes como existem indícios que sobram de que o cristianismo chegou mesmo a Portugal ainda no primeiro século. E, obviamente, a mensagem que chegou e as cartas que tinham eram escritas em... As cartas eram escritas em? Em grego. Da Bíblia em grego. Mas o povo falava grego cá? Não. Aí o Vitor acertou. Para o povo cá perceber, toda a documentação oficial do Império Romano era em latim. E o povo português acha que alguém falava grego. Não. Inclusive, nascia aí a expressão, isto para mim é grego. E então, obviamente, por mais que chegasse uma cópia de uma carta de Paulo, iam olhar aquilo e aquilo eram uns rabiscos num pergaminho. Não fazia sentido algum. A mensagem chegava oralmente. Isto porquê? Porque o que eu quero dizer é que muito cedo, com a expansão da mensagem, a realidade é que a maior parte do povo, como tu, não tinha acesso ao texto da Bíblia. E querem saber a maior razão? Muitos vão dizer e vão trazer logo uma questão política de que não, mas nós não temos a tradução e não tínhamos a tradução e era tudo apenas para latim porque queriam dominar o povo, porque queriam oprimir o povo. Ok, podemos ir por aí, até que é um bom argumento, mas a realidade maior era o texto às vezes é um bocado desconfortável. Como é que nós vamos andar agora aqui a explicar, não é? Porque alguém que leia a Bíblia, algum dos vossos colegas de trabalho, um familiar vosso, pode apanhar a Bíblia, começar a ler, chegar em Jó, capítulo 1, e de repente, espera lá, não sei se eu percebi muito bem. E então vai ligar para si, ou vai esperar o próximo encontro e dizer, olha, eu não sei se eu percebi bem, mas parece-me aqui que é Deus que aponta Jó. E a tua resposta vai ter que ser, sim. E que é Deus que instiga Satanás a ir fazer mal a Jó. Sim. Mas é mal. Deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. Os irmãos sabem que eu sou formado em educação física. Os irmãos sabem que eu já trabalhei em ginásio. Os irmãos sabem que eu já trabalhei como personal trainer. Inclusive, em Lisboa durante muitos anos. E muitas pessoas vinham até mim e diziam, desculpe lá, professor, mas eu tenho que dizer uma coisa. Ginásio é uma seca. E eu dizia, eu concordo. E então ficavam assustados, mas espera lá, mas tu trabalhas com isto? Sim, uma coisa é trabalho, outra coisa é lazer. Isto para mim é trabalho, não é lazer. Mas então não fazes ginásio? Faço. Então gostas? Não, faço só por obrigação. Então fazes porque trabalhas? Não, porque eu sei que preciso fazer. Ultimamente, inclusive, não tenho nem feito nada. Percebem o que eu quero dizer? Nem sempre, para nós atingirmos o melhor, e nós sabemos disto, não é? Nossas avós nos diziam que o melhor remédio, hoje em dia já é diferente, todos os remédios, as crianças já não conseguem perceber isto, todos os xaropes, os remédios, são todos docinhos, é tudo uma delícia. A Ana Catarina, de vez em quando ela precisa tomar alguma medicação, algum xarope, chega ao final, quando nós dizemos, agora já não precisa tomar, filha. Ela, não, eu quero, dá-me lá. Porque é tão gostosinho, sabe a morango, sabe a laranja, é uma maravilha. Mas nós sabemos o que nossas avós diziam, o que elas diziam? Que o melhor remédio é aquele que é amargo. Quanto mais amargo, melhor é. Às vezes nem era melhor, mas era mais amargo. Pronto, então, olha, deve ser melhor. Se é mais amargo, sabe pior, ele deve ser melhor. E aqueles que cresceram, eu ainda apanhei a viragem. Pronto, eu já não era criança quando começaram a fazer os remédios docinhos.
Já estava ali na minha adolescência. Ainda dizia, ei, por que não criaram uns anos atrás? Tive que tomar tanto remédio mal. Mas às vezes o remédio, ele não sabe bem. Às vezes o remédio é quando, por exemplo, alguém parte uma perna. Parece para uma criança, nós que já somos adultos e percebemos que o médico não está a ser mal quando nos mete aqui uma imobilização, seja qual for na perna, nos dá canadianas e diz, olha, não podes pisar durante 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. E precisas ficar com o pé para cima e não podes andar a correr, a saltar, a brincar. Nós vamos dizer, ok. Uma criança, ei, médico mau, não gosto de ir ao médico. O médico é mau, proibiu-me de brincar, proibiu-me de correr, disse que eu tenho que ficar deitado com a perninha para cima. Ele meteu aqui na minha perna uma cena que é pesada, que para tomar um duche eu tenho que ficar com a perna para fora e tenho que meter ali um saco em volta para aquilo não derreter. Hoje em dia também já é diferente, não é? Mas o médico é mau. Por quê? Porque me meteu dentro de uma máquina fria, mandou-me tomar medicação, meteu-me uma cena na perna, me proibiu de pisar. O médico é mau. Não. O médico está a cuidar de mim. E por mais que aquilo que ele está a fazer, olha, precisa fazer uma cirurgia. Meus irmãos, imaginem isto em outra altura, nos tempos de Jesus. Alguém dissesse, olha, eu tenho uma dor aqui na barriga. Já sei, eu preciso apanhar uma faca, rasgar a tua barriga, para arrancar aqui aquilo que está mal, cauterizar, e depois eu pego uma linha, costuro tudo isto, e vão dizer, estás louco? Isto é um ritual do demónio. Isto está passado. Quando que vou deixar alguém meter uma faca e abrir a minha barriga? Hoje nós sabemos o contrário, que muitas vezes é o que é necessário. E o médico que faz uma cirurgia, por mais que ela seja dolorosa, por mais que seja algo que nos agride, que nos arranca um pedaço. Meus irmãos, quantos irmãos aqui já não perderam pedaços que nós estamos a dar glória a Deus porque o pedaço foi embora? Nem sempre o remédio ou a solução é a mais fofinha. É um soprinho que, já está. Às vezes o remédio ele é doloroso. Mas que remédio? Estava tudo bem com Jó? Não, não estava tudo bem com Jó. Não estava tudo bem com Jó, porque Jó não conhecia a Deus. Jó apenas conhecia a Deus de ouvir falar. Eu sei o que é isto. Eu cresci a conhecer Deus de ouvir falar. Quantos dos irmãos aqui esta manhã não cresceram a conhecer a Deus de ouvir falar? Meus irmãos, o pedido que nós fazemos ao Senhor todos os domingos, e não só todos os domingos, nós fazemos este pedido todos os dias, oramos pelas nossas crianças todos os dias. É que o Senhor revele-se a eles, que eles conheçam ao Senhor verdadeiramente. Sabe por quê? Porque é possível crescer numa igreja, mesmo dentro da igreja, mesmo a estudar a palavra, mesmo a ler a Bíblia, é possível fazer tudo isto e só conhecer o Senhor de ouvir falar. Por isso o nosso pedido ao Senhor é, Senhor, revela-se a cada uma das nossas crianças, revela-se a nós. Por isso que a nossa oração em todo culto é, Senhor, fala conosco, revela-te a nós por meio da Tua palavra. Todas as manhãs, todos os domingos, é assim que nós oramos. Porque nós queremos ver ao Senhor. Queremos que as nossas crianças vejam ao Senhor, conheçam ao Senhor, caminhem com o Senhor, relacionem-se com o Senhor. Porque não é apenas saber quem é, de ouvir falar, mas é relacionar-se com Ele. Por isso, então, é que Jesus ensina. E percebem como esta dinâmica é uma dinâmica de um crescente. Eu percebo que Deus, Ele é Pai. E nós novamente estudamos aqui há 2 semanas o que é que isto significa. Como Ele cuida, como Ele provê, o que é que Ele faz, a sua proteção, a sua soberania, o seu governo. E então nós oramos a Ele e dizemos, Senhor, santificado seja o Teu nome. Pai, quem o Senhor é, a Tua natureza. Que o Senhor haja em mim para que o Teu nome seja engrandecido por todo aquele que olhar para mim. Para que todo aquele que olhar para mim, de facto, olhe para mim e diga, ele é um pobre miserável. O Deus dele é que é grande. Amém.
Como o nosso mundo hoje diz a cada um de vós que precisam se orgulhar de si, que precisam achar que são bons e que são grandes. Quantas vezes os nossos corações, nossas mentes são capturadas por elogios ou pelo desejo de ter elogios, quando na verdade o que o Senhor nos ensina é que de facto não somos nada. E é nesta hora que eu digo muitas vezes o exemplo, não é? Que vemos aquelas irmãzinhas que às vezes não sabem tanto de teologia, não são capazes de organizar teologicamente o seu pensamento, mas que já leram a Bíblia e têm aquelas Bíblias que já estão tão gastas que parecem que vão desmontar, porque todos os dias, em toda a oportunidade que têm, leem a Bíblia, leem a Bíblia, leem a Bíblia, e já leram as suas Bíblias algumas dezenas de vezes. Irmãzinhas humildes, mas de grande fé. Irmãos humildes, mas de grande fé. E que se calhar, se algum de vós algum dia os fosse elogiar, e já devem ter visto alguma situação assim, dizer, olha, obrigado, parabéns, fizeste aqui um grande trabalho. Não. Louvado seja o Senhor. Porque Ele me deu saúde para cá estar. Porque Ele me deu inteligência para aprender e fazer. Porque Ele me deu ânimo. Porque eu fiz e faço o que faço para a honra e glória do meu Senhor, para que o nome dele seja louvado, engrandecido, santificado por meio da minha vida. Portanto, louvado seja o meu Senhor. Pastora, a palavra hoje foi tão boa. Louvado seja o Senhor, que por meio do seu Espírito falou ao meu coração, me deu as palavras, e depois isto não seria nada se o Espírito Santo não agisse no coração de cada um de vós, e então o Espírito Santo falasse ao coração de vós. Portanto, agradeçam, Senhor, que grande palavra o Senhor falou ao meu coração hoje. Apesar do pastor limitado, coitadinho, está cansado, a voz dele ali está um bocado má hoje, o pastor estava a andar doente esta semana, apesar dele, coitadinho. Mas o Senhor ainda assim o usa, pobre. Apesar dos músicos, apesar da escolha das músicas que se calhar não foram as melhores, apesar da igreja que se calhar não tem a melhor estrutura, apesar, porque a glória não é de homens, nem de instituições, nem de igrejas, a glória é do Senhor. É o seu nome que deve ser santificado. Por isso, então, o resultado do reconhecimento de quem Deus é, do reconhecimento do que Ele quer fazer em nós e de que, pela sua obra em nós, o seu nome será santificado, então o resultado é que o reino de Deus vem. Vem não no sentido de que já não esteja, vem no sentido de que o reino de Deus se concretiza, ele é perceptível entre nós. Por meio disto. Nisto serão reconhecidos que são filhos de Deus, que vos ameis uns aos outros. É a presença do reino. É a presença prática do reino. É a obra que Deus deseja fazer em cada um de vós, miserável, pecador, errado, imundo, incapaz, inconsequente, falastrão, seja o que for, preguiçoso. Apesar de nós, mas o Senhor deseja fazer uma obra. E Ele vai fazer a sua obra. E Ele está a fazer a sua obra. Meus irmãos, o que é um reino? Senão a autoridade e estrutura. Todo reino, quando ele é estabelecido, ele vem em autoridade primeiro, não é? Se nós lembrarmos da história da humanidade, toda vez que um reino chegava em uma nova terra, a primeira coisa que ele estabelecia era a autoridade. A autoridade, normalmente, em geral, nós sabemos, por meio da força, por meio da guerra, por meio da espada. Então um reino, quando chega, ele chega em autoridade. Ele diz, agora quem manda aqui sou eu. E ai daquele que tentar impedir, porque então em força será contido. Um reino, portanto, ele é autoridade. E quando ele se estabelece, o que é que se estabelece junto com ele? Estrutura.
Agora, então, nós temos a nossa moeda, temos o nosso dinheiro, temos a nossa maneira de organizar a sociedade, temos a nossa maneira de fazer as coisas, de organizar as coisas. Então agora nós temos a nossa língua, e agora a língua oficial desta terra será a nossa língua. E portanto, todo reino, quando chega, ele chega em autoridade e em estrutura. Mas não estamos a falar de um reino qualquer. Estamos a falar de um reino específico. Estamos a falar do reino. Não um reino de homens. Não um reino temporal. Ou como Jesus vai responder a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Um reino que não é deste mundo, mas um reino, como nós cantamos esta manhã, a palavra do Senhor, um reino de justiça, paz e alegria. Percebem como a própria palavra do Senhor, quando vai definir o reino, ela usa essas três palavras e começa por justiça. Porque não é possível haver paz se não houver justiça. E é isto que muitas igrejas têm andado equivocadas. Porque com o medo de se fazer justiça, e a justiça só existe uma maneira de fazer, meus irmãos. Justiça se faz com punição de quem caminha errado. O que é a justiça senão isto? Quando alguém age fora da lei, esta pessoa, então, ela é indiciada, é aberto um processo investigativo que depois vai para o juiz, que vai julgar a pena que é devida àquela pessoa. Isto é o sistema de justiça. Quando quebras a lei do Senhor, serás julgado assim. Mas pastor, Deus é amor. Deus é completamente amor. Já falamos cá isto algumas vezes. Deus é completamente amor. Tudo que Deus faz é amor. Isto significa quando dizemos que Deus é algo, não é? Que em tudo que Ele faz está coberto. Tudo que Ele faz tem o tempero do amor. Tudo que Ele faz tem o abraço do amor. Tudo que Ele faz é pensado em amor e o fim é amor. Tudo que Ele faz é isto que quer dizer quando dizemos de uma característica de Deus. Mas não podemos esquecer que Deus é justiça e, portanto, tudo que Deus faz tem o sabor da justiça. Tudo que Deus faz tem o tempero. Tudo que Deus faz é abraçado. Tudo que Deus faz tem como objetivo final a justiça. E temos que lembrar que Deus também é ira. Portanto, tudo que Deus faz também está coberto de ira. Tem o sabor da ira. Tem como final a satisfação da sua ira contra o mal e o pecado. Portanto, estão equivocados aqueles que pensam que Deus exatamente é aquele pai frágil que o filho erra e ele diz: está tudo bem, pronto. Não vou punir, não é? Porque senão depois ele ainda vai dizer: eu não amo-te. Eu não quero que o meu filho não me ame, não é? Então, olha, pronto, deixa estar, é melhor assim, não é? Sabe qual a resposta que eu dou para os meus filhos em casa? Nenhum deles nunca nem chegam aí. Porque já conhecem o pai que tem e os ensino corretamente na Bíblia. Eu digo: muito bem, o meu papel não é ser amado por vocês. O meu papel é ensinar e ser um bom pai, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Se amas-me ou não, é consigo. Não estou atrás da aprovação dos meus filhos. Estás a fazer mal, não é assim que deves fazer. Esta é a vossa opinião? Está bem, vale o que vale. Se eu estou a seguir aquilo que a Bíblia diz, o que a palavra diz, eu tenho a confiança e a segurança no Senhor. A aprovação que eu busco como pai é do Pai. De que eu um dia possa ser um pai que os meus filhos olhem no futuro, talvez hoje não, muito pequenos. Imaginem que a Ana, obviamente, na semana passada ficou um bocado constrangida cá. Quando eu parei e disse: irmãos, com licença. Mas eu prometi a Ana que faria isto e então vou fazer. E a disciplinei e disse: filha, venha cá. E ela obviamente ficou cheia de vergonha para vir, não é? Mas percebem como hoje ela já ficou aqui mais quietinha e sentadinha? Obviamente ela hoje talvez não perceba isto e diga: o meu pai foi mal, o meu pai parou e fez-me passar vergonha na frente de todos. Não.
E eu disse a ela, tu é que envergonhastes a ti mesma. Porque já sabias antecipadamente, já sabias o que ia acontecer, eu já havia avisado. Então tu é que te envergonhastes a ti mesma. Eu não passei qualquer vergonha. Pelo contrário. Estava muito tranquilo. Mas percebem? É isto que nós oramos ao Senhor. Senhor, que o teu reino venha. Um reino que é de justiça e que por meio do estabelecimento da justiça é estabelecida a paz. E que quando há justiça e paz, o resultado final é a alegria. Não é possível viver em um reino de alegria quando não há paz e quando esta paz não está firmada na verdadeira justiça, a justiça do Senhor. Aquele que sabe todas as coisas e que é juiz sobre todas as coisas. Meus irmãos, Deus, Ele é soberano sobre todo o universo. Nós sabemos e temos falado sobre como Ele não apenas criou, mas Ele também é soberano e mantém todas as coisas como são. O seu reino, portanto, Ele estende-se por todo lugar. O pedido de vinda não é então um pedido de como se o reino de Deus não estivesse cá. Olha, o reino de Deus não está cá, então vamos pedir para que venha. Não é isto. Mas é um pedido de que então possa ser visto. É um clamor, Senhor, reina em nós. É uma maneira de dizer que nós devemos estar submetidos ao Senhor. Como nós falamos de como um reino vem em autoridade, em estrutura, em soberania, em ordem. Então, Senhor, Tu és Rei sobre nós. Eu aceito o Teu reino sobre mim. Senhor, reine sobre mim. Seja autoridade sobre mim. Bote a Tua estrutura sobre mim. Seja soberano sobre mim. Ordena a minha vida. Seja justo. Puna-me quando eu precisar ser punido. Para que eu possa verdadeiramente sentir a Tua paz. Para que eu possa verdadeiramente sentir a Tua alegria. Senhor, estabeleça, conquiste, governe, proteja, ordene a minha vida. Aspiramos pelo governo absoluto do Senhor. Mas isto não tem apenas esta dimensão deste tempo, mas também a dimensão daquilo que olhamos para o futuro. Quando lemos, por exemplo, em Apocalipse, mas também quando lemos ainda no Antigo Testamento. A aspiração da consumação dos tempos, quando finalmente viveremos no reino, efetivamente, fisicamente. Quando Deus fará todas as coisas novas e nós viveremos nas ruas da Nova Jerusalém. Quando não haverá sol, porque a glória do Senhor é que será a nossa luz e brilhará para sempre. Percebem? Também é um clamor da aspiração. Senhor, nós aspiramos por aquele dia em que o Senhor terminará todas as coisas. Como Paulo vai dizer em Romanos 23 a 25, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aguardamos o reino efetivo, aguardamos andar pelas ruas do reino de Deus, onde veremos e andaremos junto do Senhor e da sua glória. Darrell Bock vai dizer que isto mostra o como os discípulos, então, eles devem aspirar por aquele dia final em que Deus mostrará a sua autoridade e justiça sobre toda a humanidade. Que a nossa aspiração deve ser esta, de ver toda a criação restaurada em sua completude. E que então o pecado, a injustiça e o caos sejam banidos, destruídos, lançados no lago de enxofre. E viveremos então no reino de Deus de forma plena. E também isto nos lembra, assim como quando nós falamos, e por isto esta sequência é importante de nós reconhecermos quem Deus é.
Nós reconhecemos aquilo que Ele deseja fazer em nós, e que Ele faz em nós, e que Ele faz através de nós. Percebem que a ação é do Senhor, e falamos sobre isto. Como isto não é como se houvesse algo em nós que pode fazer com que... Pelo contrário, é algo que, apesar de nós somos sujeitos passivos nesta equação, nesta história. Esta história do Senhor. O agente é sempre o Senhor. Como aqueles que sabem inglês, não é? Nós em português dizemos, eu vou ali cortar o meu cabelo. Mas nós sabemos que ninguém vai a um salão para entrar, apanhar a tesoura e cortar o próprio cabelo, não é? Nós sabemos que, de facto, na verdade, não é que nós vamos cortar o nosso cabelo, mas que alguém nos vai cortar o cabelo. Isto é um sujeito passivo, não é? Me vão cortar o cabelo. Ou seja, não sou eu que corto o cabelo, eu só estou sentado. É alguém que me está a cortar os cabelos. É assim com Deus. Nós somos sujeitos passivos. É Deus que nos faz, é Deus que faz em nós, é Deus que faz através de nós. Portanto, quando oramos e clamamos a vinda do reino de Deus, o fazemos a saber que não depende de nós, que não é sobre nós, que não é algo que façamos ou que possamos fazer. Se não vemos, não é porque não estamos a fazer bem, ou porque podemos fazer melhor, ou porque temos que fazer diferente. Meus irmãos, quanta pretensão existe na igreja dos nossos dias. Mas o Senhor não está a agir aí porque estás a fazer mal. Então o Senhor é limitado por mim. Mas olha, desculpe, deixa-lhe dizer isto. Se alguém me diz uma coisa desta, deve ser se calhar por isso que eu não tenho tantos amigos assim. Porque eu vou responder. Eu vou dizer, olha, o teu Deus é pequeno, não é? Porque se eu sou capaz de limitar o teu Deus é mesmo pequeno, porque eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu luto com a minha filha de 5 anos para limitar ela. Agora, o teu Deus, eu limito em 2 tempos. Que Deus é este? Ou que recebe ordens. Meus irmãos, nós dizemos isto em uma igreja batista, isto é terrível, não é? O pastor não manda em ninguém. Às vezes não manda nem nele, porque se a Assembleia vota uma coisa e decide, ele tem que fazer. Porque nós não queremos que o pastor é quem manda na igreja, nós queremos que o Senhor fala à igreja por meio de cada irmão, como sacerdote, por meio da Assembleia. Portanto, não existe nenhum homem que mande mais do que o outro. Ninguém manda ou desmanda. Há igrejas que nós sabemos que tem uns ou outros, ou algumas famílias que mandam, que também está errado, também é mau. Também não é assim. Quem manda na igreja deve ser o Senhor. É o Senhor que manda em nós. Que Deus pequeno é este que nós o damos ordem, que nós determinamos, que nós dizemos o que Ele deve fazer ou como deve agir. Nós, limitados que somos, novamente, volto à pregação que falamos em Romanos 12. Nós, limitados em nossa percepção do mundo, limitados em nossa capacidade de gerir, inclusive o que nós temos de input é limitado. E nós somos limitados ao gerir isto que já é mau. Portanto, o quanto somos limitados, somos miseráveis. E nós é que dizemos a Deus o que Ele deve fazer, como se soubéssemos mais. A palavra vai dizer exatamente o contrário. Quem deu conselhos ao Senhor, vão ler Jó. Quem o instruiu na criação? Ninguém. A minha avó ensinou-me sempre uma coisa, ela dizia, com muita piedade sempre, ela dizia, meu filho, eu estava a orar por si, para que Deus faça isto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, na sua vida. Mas para que no fim, Ele faça a vontade dEle. O que ela dizia é, eu sei o que queres. Eu sei o que, como tua avó, eu que o amo. Eu sei o que eu quero para ti. Mas eu sei que no fim é Deus quem sabe aquilo que é o melhor para si.
E, portanto, eu posso até orar e dizer, Senhor, olha, faz isto aqui, faz aquilo outro. Ah, mas, Senhor, no fim, faz a tua vontade é melhor. A tua vontade é perfeita. Eu sou limitado, posso achar que isto aqui é a melhor situação para ele agora, mas no fim não é, e o Senhor sabe melhor do que eu. Portanto, que nós lembremos que quando nós clamamos, Senhor, venha o teu reino, nós estamos a reconhecer que não depende de nós. Jesus não ensinou a orar, a dizer, Senhor, que eu faça vir o teu reino. Senhor, que eu consiga, que eu faça, que eu tenha novas estratégias, melhores maneiras. Lembram-se quando nós falamos do envio dos 70, capítulo 10. Lembram-se quando nós falamos do envio dos 12, capítulo 9. Como Jesus, ele vai lhes dizer novamente que não são eles que convencem. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A ação é sempre do Senhor. Por isso, da mesma maneira, o nome do Senhor é santificado em nós e através de nós, mas não pela nossa vontade, não pela nossa ação, mas pela ação do Senhor em nós e através de nós. Assim também o reino de Deus. O reino de Deus vem, meus irmãos, apesar de nós. E deixe-me lhes dizer, nós atrapalhamos bastante. Mas a verdade é que Deus é soberano e que por mais que nós atrapalhemos pelas nossas limitações, nosso Deus não é tão pequeno que consigamos impedir Ele, não é? Pelo contrário, é um Deus que apesar de nós, Ele nos usa. Apesar de nós, Ele age em nós, Ele age através de nós, Ele traz o seu reino a nós, apesar de nós. E por fim, isto obviamente só nos faz pensar, mas pastor, isto é muito complicado. Porque afinal, então, o que o pastor está a dizer é que nós devemos desejar que o reino venha. Então, de alguma maneira, é como se o reino ainda não estivesse. E, de facto, existem muitas formas em que o reino ainda não está plenamente. Ainda há maldade, ainda há injustiça, ainda há pecado. Portanto, ainda não vivemos no reino de maneira plena. Ainda convivemos e lutamos com a nossa carne, com o nosso pecado, com as nossas inclinações, com os nossos pensamentos. Portanto, ainda não. Mas, ao mesmo tempo, o reino já está conosco, porque Jesus é Emanuel, é Deus conosco, e, portanto, o seu reino já está presente. Então, vivemos esta dualidade que os teólogos vão chamar do já e do ainda não. Quando oramos, venha o teu reino, o teólogo Leon Morris, no seu comentário de Lucas, ele vai dizer que esta oração de venha o teu reino é como uma aspiração pelo reino de Deus, que é constante objeto do ensino de Jesus, quando Jesus fala o como é o reino de Deus, e aspiramos e queremos ver. E há então um sentido em que ele já se realiza e é concreto entre nós, porque Jesus está a agir em nós por meio do seu Espírito Santo a cada dia, o seu poder, o poder do seu reino, a estabelecer justiça, paz e alegria no nosso coração, apesar do que se passa ao nosso redor. E há também uma dimensão de que ainda nós lutamos mesmo dentro de nós, não só ao nosso redor, mas lutamos também dentro de nós, porque ainda não. E a verdade é que sofremos mais. E quantas vezes os irmãos já têm ouvido isto? Meus irmãos, precisamos ser honestos. E quantas igrejas nós vemos hoje em dia, os irmãos hoje podem ir à internet, vão ver provavelmente no vosso Instagram, Facebook, podem ir ao YouTube, vão ver muitas pregações a falar exatamente que o reino de Deus é um reino de justiça, paz, alegria. Então vamos viver e estamos a viver e a justiça e a paz e a alegria, estamos todos alegres, contentes e é isto. Mas deixem ser honestos, que é ainda não, já, mas ainda não. E sabe o que é que isto faz conosco? Eu tenho alguns conhecidos, alguns colegas, alguns amigos
que são psicólogos, que são psiquiatras, e sabe a conclusão que todos eles têm? Os crentes sofrem mais de depressão. E diz, mas como é que pode? Se sofre depressão é porque não confia no Senhor. Meus irmãos, um grande homem de Deus, Charles Spurgeon, sofria de severa depressão. Em um tempo, inclusive, que não existia medicação. Então toma este remedinho, já fica um bocadinho melhor. Não existia isto. E a sua confiança deveria estar apenas no Senhor. Mas sabe por que Spurgeon tinha depressão? Sabe por que muitos crentes honestos e sinceros têm depressão? Porque a depressão, normalmente, ela é uma das maiores razões da depressão. É exatamente quando a nossa mente não consegue mais lidar com tudo o que estamos a passar. Porque parece não fazer sentido. E para o crente que ama o Senhor e que sabe e que vê o reino, mas ao mesmo tempo que vê o reino, não vê o reino. Como não ser levado muitas vezes, de facto, à tristeza profunda. E meus irmãos, quanto mais olhares o mundo com os olhos da fé, quantas mais tristezas vais ter. Porque verás mais injustiça do que vias antes. Aquilo que achavas normal, não é normal as pessoas tratarem-se assim. Mas dizer, não, mas não era para ser normal. Quando vires alguém falar mal de alguém, vai dizer, é normal, as pessoas são assim, falou, mas pronto, é da boca para fora. Não! Não era suposto irmãos falarem mal de irmãos. E então a verdade é que o nosso coração, quão mais partido vai ficar? Quando vemos alguém em falta de algo e vemos alguém de sobra e esta pessoa a dar as tintas para isto. A ver que estamos a fazer tudo, que nós lutamos com a nossa própria força contra tudo o que há em nós. Mas quando nós erramos e pecamos, e nós chegamos à noite nos nossos travesseiros e dizemos, Senhor, porquê? Ajuda-me. E agora como eu conserto o que eu fiz, como eu conserto o que eu disse? Olha a vergonha que vou passar, olha o quanto isto vai custar. Não é apenas uma luta externa, mas uma luta interna. Mas deixa-me lhes dizer uma coisa. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Gememos porque o nosso espírito clama e anseia por este dia, em que nós seremos livres, em que nossos amados serão livres, em que não haverá mais injustiça, não haverá mais mal, não haverá mais pecado. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, quando seremos livres de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa inclinação. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que o Espírito do Senhor renove a paciência e a esperança nos vossos corações. Por isso é que quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto a dizer as 3 maiores coisas, quais são? A fé, a esperança e o amor. Por quê? É muito simples. Novamente, não é etéreo, não é o quentinho no coração. Porque o amor é a maior de todas. Não, é porque a fé e a esperança um dia vão acabar. Pastor, a fé e a esperança vão acabar? Sim, quando estivermos na Nova Jerusalém. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Estaremos lá a ver. Vamos ver Deus, vamos ver Jesus, vamos ver a Nova Jerusalém. Já não será preciso fé. Nós vamos estar lá, vamos ver, vamos conhecer. A mesma coisa esperança. Já não teremos esperança de nada. Por quê? Porque não será esperança. Já estaremos lá. Então a única coisa que vai sobrar é o quê?
O amor, por isso é que o amor é maior de todas, porque o amor vai durar para sempre. Porque Deus é amor. E Ele é eterno. Que Ele, então, em seu amor, renove a esperança em nossos corações. Que Ele renove a esperança no coração de cada um dos irmãos. Talvez olhe para si esta manhã e diga: pastor, o pastor está a dizer isto porque o pastor não me conhece. O pastor não sabe a minha vida até aqui, eu já fiz tantas coisas. O Senhor não conhece o meu coração não tem mais jeito, pastor. O meu coração já está mesmo estragado. Deixa-me lhe dizer que esta é a matéria-prima que Deus precisa para fazer um homem e uma mulher de Deus. Um coração e uma mente que precise dele. Que clame a Ele. Senhor, eu reconheço quem Tu és, Pai. Senhor, santifica o Teu nome por meio da minha vida, na minha vida, por meio da minha vida, para que então o Teu reino toque neste mundo, para que o Teu reino seja visível, não somente a mim, mas para que as pessoas que estão ao meu redor, ao olharem a minha vida, consigam reconhecer que não foi o meu esforço, não foi a minha capacidade, não foi nada que eu conseguisse fazer, mas só pode ter sido o poder de Deus agir na vida daquela pessoa para ter uma mudança como teve. Que o nosso coração esteja cheio da esperança de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la no dia de Cristo Jesus. O Senhor é fiel e completará a boa obra que começou na tua vida. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele prometeu. E Ele cumprirá. Fecha os teus olhos na presença do Senhor e fale com Ele esta manhã. Pai, santificado seja o Teu nome.